Salve Maria! Queridos irmãos e irmãs, estamos juntos nesta nossa rota da fé. Hoje, nessa nossa rota, nós encontramos o quê? Algumas das passagens da vida pública de Jesus. Aqui em Aparecida, nós temos também neste morro algumas imagens que nós estaremos junto com você, verificando, analisando e procurando interpretar segundo a nossa fé, segundo o nosso amor a Jesus. Então vamos junto neste caminhar, procurar, apresentar. E te convido, se ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, Rota da Fé, pois ali estamos contigo, caminhando para lugares religiosos, visitando, dando força, caminhando. Por isso o nome Rota da Fé, pois assim estamos juntos nesta mesma rota, rumo à nossa salvação, rumo a cumprir a vontade de Jesus. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, acione o sininho para ser notificado de novos vídeos e novos momentos de oração, de visitação, nesta continuidade, como eu disse, a Rota da Fé. Vamos juntos. Aqui nós vimos cenas do nascimento de Jesus, o anjo que anunciou, Maria e José e Jesus na manjedoura. Temos uma grande observação. Todas essas imagens que nós vamos verificar, elas foram feitas como um mosaico de pequenos pedaços de aço soldado, graças à obra de mão humana, de um artista que resolveu dar este exemplo de amor e nos deixar esta recordação. Podemos analisar o nascimento de Jesus, que Jesus nasça também em seu coração e faça do seu coração a sua morada, a sua manjedoura. Continuando esta vida pública, nós observamos também a passagem de Jesus quando ele é batizado. O Filho de Deus decidiu e deu exemplo a cada um de nós no batismo. João Batista, mesmo tendo dito que não era digno de batizá-lo, Jesus disse: cumpra o que você tem que fazer. Pois João Batista batizava com água, mas Jesus batizaria com o Espírito Santo. E foi no batismo que houve a revelação, onde paira sobre Jesus o Espírito Santo em formato de pomba, e onde Deus pronuncia: eis meu Filho amado. Caríssimos irmãos e irmãs, que cada um de nós possa vivenciar, viver este batismo com amor, fé e dedicação. Nesta cena nós observamos quando Jesus caminhava sobre as águas para encontrar seus discípulos na barca. E Pedro pede a Jesus: Senhor, deixe-me ir até você, pois assim como andas sobre a água, também eu quero andar. Jesus diz: vem, vem a mim. E Pedro começa a caminhar. Porém, ao ir até Jesus, Pedro passa por um momento de dúvida. E neste momento de dúvida, Pedro afunda. E Jesus lhe estende a mão para salvá-lo. Caríssimos irmãos e irmãs, quantas vezes que nós, que acreditamos em Jesus, deixamos a dúvida corroer-nos, deixamos a dúvida invadir a nossa alma. Nesses momentos nós naufragamos, nesse momento nós afundamos. Mas reconheçamos que o amor de Jesus estende a mão também nos momentos das nossas dúvidas, e Ele nos ajuda a levantar, nos dando vida nova. Por isso, queridos irmãos, confie, não tenha dúvidas em seu coração. Aqui, nesta imagem, onde São João é decapitado, nós vimos a ganância, o poder e o pecado. Uma mãe que envolve sua filha em sua trama, pois esta filha tinha recebido do rei, que havia lhe dito que daria até metade de seu reino. Porém, a mãe a convence: não, minha filha, não queiras o reino. Peça a ele a cabeça de João Batista em uma bandeja. E o rei, para não voltar atrás, cumpre a vontade da filha desta mulher e diz: traga a ela a cabeça de João Batista.
Assim, queridos irmãos e irmãs, cuidemos dos nossos corações e as nossas mentes para não sermos egoístas, não sermos aquele que deseja a cabeça do irmão. Desejar a cabeça do irmão não é você ir e cortar ela, é você desejar o mal ao teu irmão. É você desejar que o teu irmão não vença na vida. É você desejar que o teu irmão não arranje um bom emprego. É você desejar que o teu irmão não tenha um bom salário. Isso é cortar a cabeça do teu irmão. Não deixe esse sentimento invadir tua alma. Assim, você estará sempre no caminho de Deus. Nesta imagem nós encontramos Jesus abençoando seu amigo Lázaro e sua irmã. E este abençoado de Jesus, esta bênção distribuída por Jesus, ela distribui hoje a cada um de nós, queridos irmãos e irmãs. Sejamos fiéis aos seus ensinamentos, sejamos gratos àquilo que Ele nos ofereceu, àquilo que Ele nos dá, que é vida e vida em abundância. Jesus nos garante a ressurreição, pois na ressurreição dele, Ele nos garantiu a ressurreição da nossa alma. Não a ressurreição do corpo, mas a nossa alma. Esta jamais morrerá, pois estaremos sempre sob a bênção e proteção do Filho de Deus. Nesta cena, queridos irmãos, vemos Jesus montado em um jumento, onde ele é saudado, e nos traz essa memória que Jesus pediu aos seus discípulos: vocês encontrarão um jumentinho, tragam ele. E assim Jesus entra na cidade. Possamos nós, queridos irmãos, sermos fiéis, devotos de Jesus e obedientes como foram seus discípulos. Os discípulos não o questionaram: Senhor, onde vamos encontrar o jumento? Não. Simplesmente ele disse: vai à cidade e me traga o jumentinho que encontrarás amarrado. Eles acreditaram e foram. Quantas vezes Jesus nos diz: leve-me até o teu irmão necessitado, leve-me até a pessoa que está precisando, leve-me até o enfermo. Como levar? Precisamos de jumento? Não. Jesus precisa das nossas orações para chegar aos enfermos. Nós precisamos, em oração, em pedidos e devoção, sermos intercessores de nossos irmãos enfermos. Levemos Jesus até os necessitados. Isso é que Ele nos pede. Façamos hoje isso. Nesta cena aqui nós vemos uma das tentações de Jesus. No deserto, quando Jesus se exilou no deserto, Ele foi tentado muitas vezes. E aqui nos é representado onde o demônio tenta Jesus. Jesus, forte, não deixou ser vencido pela tentação. Ele foi maior, ele venceu todas as ofertas que o demônio lhe fez. Quantas vezes em nossa vida nós somos tentados e caímos em tentação? Peçamos, Senhor, queridos irmãos e irmãs, que Jesus nos dê a força de também dizer não. A Jesus foi oferecido dinheiro, foi oferecido poder, foi oferecido cidades, foi oferecido reinos e também foi oferecido: se atira daqui, pois Deus te salvará, pois é filho de Deus. Quantas vezes nós somos tentados a tentar Deus? Somos colocados como objetos de troca. Eu faço isso porque Deus me protege. Não tentarás o teu Deus. Seja firme como Jesus. Em tuas fraquezas, peça a força de Jesus. Mas não deixe-se cair em tentação, que pela tua força e pela tua fé, o demônio se afastará de ti. E aqui, queridos irmãos e irmãs, nós vimos a falsidade de uma pessoa que se fez amigo, foi escolhido, viveu com ele, viveu entre os dele e o traiu. E que maneira de traí-lo? Com um beijo no rosto. Quantas vezes, queridos irmãos e irmãs, a traição nos atinge, a traição nos pega desprevenido, nos pega quando estamos menos conscientes, menos precisando. Jesus não. Jesus já sabia de sua traição que iria passar. Jesus já sabia de seu sofrimento. Mas nós temos que perseverar na fé, pois nós não sabemos quando nem onde podemos ser traídos. Só Jesus
pode nos livrar de toda traição. Só Jesus pode nos livrar de todo o mal, de todos os desejos de mal que alguém tenha para conosco. Por isso eu sempre digo, queridos irmãos e irmãs, como vencer o mal? Como vencer essas traições? Reze pelos que têm alguma coisa contra você. Reze pelos que possam te desejar o mal, pois assim você estará quebrando todo o mal que a pessoa pode desejar a você. Reze por seus inimigos. Aqui nós vimos, queridos irmãos e irmãs, no julgamento de Jesus, onde Pilatos dá a oportunidade do povo escolher: Barrabás ou Jesus, quem quereis que eu solte? Todos clamaram: solte Barrabás. Um bandido que tinha feito algo de mal, que tinha algo a pagar para a sociedade, mas todos gritaram: solte Barrabás. Hoje, em nossas vidas, em nossos dias, qual está sendo o nosso grito? Solte Jesus. Quando nos é oferecido a oportunidade, você tem o amor a Jesus e ao próximo, você tem a ganância e o poder. Qual é a tua resposta? Qual é a tua escolha? É a mesma que o povo teve: Barrabás ou Jesus? Você escolheria Jesus ou escolheria a riqueza, a ganância, o poder, a humilhação aos necessitados? Não estou dizendo que você não possa ter dinheiro, não estou dizendo que você não possa ter poder, mas use-os com sabedoria. Não é o teu dinheiro que te faz maior do que o teu irmão. Não é o teu poder que te faz maior do que o teu irmão assalariado, teu irmão chão de fábrica, como costumam dizer. A dignidade tua é que te garante o poder. O poder abençoado por Jesus. Não aquele poder da maldição, aquele poder da ganância. Eu posso, eu compro, eu tenho dinheiro. Eu posso, eu sei porque eu sou o chefe. Pense também nos teus subordinados. Eles também são filhos de Deus. Aqui nesta cena, queridos irmãos, nós vemos o sofrimento também de uma mãe, o sofrimento de um filho e o sofrimento da mãe que vê seu filho sofrendo, seu filho sendo chicoteado, inocente. Somente por amar a humanidade, Jesus padeceu e foi chicoteado. Sua mãe, com toda a agonia de mãe, sofre ao ver seu filho Jesus sangrando pelas chicotadas. Amparada por Maria Madalena, e hoje nós podemos enxugar o rosto de Jesus ainda ensanguentado pelos nossos pecados e pelos pecados de tantos. Mas, queridos irmãos, também podemos enxugar estas lágrimas de Jesus, enxugar esse sangue derramado, quando auxiliamos o necessitado, quando alimentamos o faminto, quando vestimos aquele que está com frio e desagasalhado. E nós, seguindo este exemplo, possamos ajudar aos mais necessitados e estaremos ajudando a Jesus condenado. Nesta cena nós vimos Jesus caindo pelo peso da cruz, a cruz dos nossos pecados, caindo sob todo o sofrimento. E vemos também quando ele é ajudado por Cirineu. Sejamos nós o Cirineu de Jesus nos dias de hoje, ao ajudarmos os nossos irmãos caídos, ao ajudarmos a carregar suas cruzes, as cruzes da consequência humana, as cruzes da fome, a cruz da pobreza, a cruz das injúrias, dos sofrimentos. Ajudamos os nossos irmãos e assim seremos o Cirineu que ajudou Jesus a carregar a cruz, nos deixando como exemplo: ajudai ao teu irmão. E nesta cena nós vimos Jesus quando cai pela segunda vez, aqui nos é representado. E também cai pela terceira. Jesus cai pelo peso do sofrimento, o peso desta cruz, este peso que agonia, que os machuca, que o maltrata. Jesus continua caindo hoje pela cruz dos nossos pecados. Quando praticamos o mal, quando praticamos a injustiça, quando deixamos de amar ao próximo,
quando condenamos alguém, quando caluniamos alguém sem merecimento, nós estamos fazendo Jesus cair pelo peso da cruz. Nós estamos com os nossos pecados derrubando Jesus tantas e tantas vezes. Este que passou todo o sofrimento para nos libertar do pecado. Aqui nós vimos no alto da cruz Jesus crucificado, entregue-se completamente desprotegido. Diante dele, a multidão que o assistia. Ao lado dele, 2 ladrões. Um blasfema e xinga. O outro, arrependido, clama a Jesus que tenha misericórdia dele. E Jesus o perdoa ainda naquele momento da morte e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Caríssimos irmãos e irmãs, o que importa é o arrependimento, é nos arrepender do mal que possamos ter praticado. Jesus disse em vários momentos da Bíblia de sua passagem: teus pecados estão perdoados, vá e não peque mais. Assim hoje é dito para nós, para cada um de nós. Nossos pecados, Jesus perdoou. Mas Ele não pode perdoar hoje e eu pecar amanhã de novo. Perdoados os pecados, não peque mais. É isso que Ele nos pede. Nesta cena nós vemos Maria aos pés da cruz, Jesus já entregue à morte. Todo o sofrimento desta mãe, acompanhada de seus amigos, Maria Madalena, e João, o discípulo amado, a quem Jesus a entregou como mãe e dando a ele como filho. Queridos irmãos e irmãs, como é triste para uma mãe ver o sofrimento dos filhos. Mais triste ainda é ver seu filho morto por uma injustiça, morto sem ter pecado, morto sem ser culpado. E assim, queridos irmãos e irmãs, também observamos o soldado romano, que para verificar se Jesus estava morto mesmo, o desfere com sua lança, ferindo-lhe o lado, de onde jorra sangue e água. Sangue, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, água para lavar os nossos pecados. E aqui nos é representado, queridos irmãos e irmãs, Jesus saindo do túmulo. O túmulo se abre, a pedra rola e Jesus Cristo vence a morte. A morte foi vencida, a morte da traição, a morte da dor, do sofrimento, a morte de todas as injúrias, de todo o mal. Por isso, queridos irmãos e irmãs, somos cada um de nós merecedores da vida eterna, mas para isso precisamos fazer a nossa parte, amar aos nossos irmãos, perdoar a quem nos ofende, não ter a ganância de todo dia querer a abundância, mas querer o suficiente, que os nossos armários nunca estejam vazios, mas que nunca cheguem a apodrecer comida dentro dele. Porque se um dia apodrecer comida dentro dos nossos armários, é porque faltou na mesa de alguém. Tenhamos isso em mente. A comida que jogamos fora está faltando na mesa de alguém. Jesus venceu a morte para nos dar a vida e a nós a dignidade de ajudar os necessitados, não deixando apodrecer aquilo que pode alimentar alguém. Seja caridoso, queridos irmãos e irmãs. Não olhe a quantia, olhe a bondade. Caríssimos irmãos e irmãs, seguidores do nosso caminho Rota da Fé. Também temos esta imagem hoje para mostrar para vocês, para compartilhar. Quando vieres até Aparecida, vem aqui também visitar esta imagem de aço. É magnífica. É a representação da imagem da mãe. A mãe que olha sobre toda a humanidade. A mãe que protege seus filhos. Maria. Que magnífica obra, ao vermos tamanha realeza. A força do aço, que representa a força da mãe. Seu vazio, que observamos em seu centro, podemos analisar como as injúrias dos filhos que fazem o mal. As injúrias dos filhos que não olham seus irmãos. Podemos olhar a maldade da humanidade, vendo esse vazio no corpo da mãe,
nós podemos sentir como os filhos que abandonaram sua mãe, seus segmentos, seus ensinamentos, os filhos que abandonaram os caminhos de Jesus. Maria sempre nos orientou a seguir os seus passos e os passos de seu filho. Desde lá da bodas de Canaã, quando ela diz aos servos: fazei o que o meu filho mandar. Ela nos diz hoje: siga o exemplo de Jesus. E qual era este exemplo? Bondade, perdão, misericórdia, nunca sermos avarentos, nunca sermos gananciosos. Amai o teu irmão, amai o teu próximo como a ti mesmo. E assim nós estaremos completando essa imagem de Maria, que será cheia de amor de cada um de nós, por Jesus Cristo, nosso Senhor. E caríssimos irmãos e irmãs, que pela intercessão da Mãe abençoada, esta Mãe Aparecida, desça sobre cada um de nós, sobre nossas famílias e sobre nossas comunidades a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.